Boa tarde, meninas! Bora terapiar? Então, hoje eu gostaria de falar sobre aprenda a deixar ir. Vou contar uma história para vocês. E essa história é muito conhecida, mas talvez alguém que esteja aqui me ouvindo já ouviu, talvez não se atentou a alguns detalhes, outras pessoas não conhecem. Então, eu vou contar essa história de uma maneira muito breve, mas que você vai entender. Houve um homem que ele tinha duas mulheres. E este homem, uma delas lhe deu filhos, filhas, mas a outra era estéril. E então, aqui podia ter filhos todos os dias. Todos os dias ela humilhava aquela que não podia ter, né? Levando essa outra, inclusive, a ficar amargurada, irritada, se sentindo menosprezada. Mas um dia, essa que era afrontada diariamente, ela resolveu tomar uma atitude diferente, um posicionamento diferente. E ela fez o seguinte: ela orou, ela chorou e ela fez um voto. Sabe com quem? Com Deus. E esse voto dizia o seguinte: que se Deus desse a ela um filho varão, ela pediu, ela especificou, ela queria um filho varão, um filho homem. Se Deus a concedesse ser mãe de um filho varão, ela entregaria todos os dias do seu filho a Deus. E então, Deus concede esse desejo. Ela, após desmamar o seu filho, então imagine você e eu, mulher, estéril, seu sonho era ser mãe, você faz um voto com Deus e chega a hora de você cumprir. Mas essa mulher, ela cumpriu o que ela prometeu. E após desmamar o filho, o seu único filho, ela o levou naquele contexto à figura do sacerdote, semelhante hoje ao pastor, né, de uma igreja. Ela leva o filho para ele para que pudesse ser criado, né, nos ensinamentos de Deus e pudesse ali ser usado na obra de Deus. Ela entrega aquele bebê que tinha recém-desmamado e ela via esse filho uma vez por ano. E quando ela ia ver esse filho, esse sacerdote, né, como se fosse um pastor, ele orava pelo seu esposo e por ela. E nessa oração ele dizia o seguinte, eu vou ler aqui o que está escrito na Bíblia, diz assim, ó: o Senhor te dê filhos desta mulher. E sabe o que aconteceu? Ela concebeu e deu à luz a mais 3 meninos e 2 meninas. Por que eu estou lendo essa história? Não sei se você lembrou, mas eu estou lendo a história de Ana, mãe de Samuel. Essa história está registrada em 1 Samuel, capítulos 1 e 2. Você vai ter exatamente todo o contexto e mais detalhes. Eu estou aqui trazendo um breve relato. Por quê? O que você tem prometido e você não tem cumprido a si mesma? Eu não digo nem a Deus, a si mesma. Quantas promessas que nós fazemos quando o ano começa, né? Vou me dedicar mais a cuidar da minha saúde, né? Vou de repente ter uma alimentação mais saudável, vou começar a frequentar a academia, vou tirar férias esse ano, não vou mais vender minhas férias, vou tirar um tempo, né, para mim na minha casa.
tantas outras promessas. E o que você tem feito? Você tem cumprido? Eu acredito que são promessas muito mais fáceis que nós fazemos muitas vezes do que entregar um único filho, ao qual nós veríamos uma vez ao ano só. Então eu disse que hoje nós vamos falar sobre o aprender a deixar ir. Aprender a deixar ir vontades que nós sabemos que não estão nos fazendo bem. Aprender a deixar ir pessoas. Quando nós prendemos algo e queremos ter o controle e queremos ter o poder sobre o que estamos ali prendendo, né? Querendo estar, que fique conosco, geralmente você não terá boas coisas quando você aprisiona algo com você. Mas quando você aprende a deixar ir aquilo que não te faz bem, aquilo que realmente você precisa mudar, se realmente for para ser seu, que venha pelas mãos de Deus e que Ele possa restituir. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela entregou um único filho, ela fez uma promessa e ela cumpriu. E todos os anos ela recebia uma oração em favor dela. E sabe o que Deus fez? Ele não devolveu aquele filho, porque aquele filho ela havia prometido. Mas Deus cuidou dele, ele foi um grande homem. Porém, como Deus sabia que era o desejo do coração dela ser mãe, ele não devolveu um. Ela deu um e ele devolveu um. Ele devolveu 5. 3 filhos e 2 filhas. Porque Deus é aquele que pode fazer muito mais do que você pediu e do que você imaginou. Ela nunca se imaginou como mãe, mas ela creu que se ela pedisse a Deus, ela iria ser mãe. E foi o que aconteceu. E ela foi mãe de 6 filhos, né? 4 filhos e 2 filhas. Então, veja que deixar ir, a gente se desprender de algo, mesmo que a gente sofra, se for da vontade de Deus e for para o seu bem, Ele mesmo vai te restituir numa quantidade muito maior do que aquela que você havia perdido. Então, aprenda a deixar ir. E se for o melhor para você, Deus vai te restituir numa quantidade muito maior. Agora, não deixe para si, não pegue para si aquilo que não te faz bem. Se você prometeu, cumpra. Porque muitas vezes nós estamos prometendo e não cumprindo. E a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer nenhum compromisso com Deus, que é melhor que nós não façamos do que fazê-lo e não cumprir. Tem algo na sua vida que você quer muito, seja afastar, seja mudar um hábito que você sabe que não está te fazendo bem, faça como Ana. Se derrame nos pés do Senhor, ore, chore, faça um propósito com Deus, porque Ele conhece o teu coração, e um coração sincero, eu posso te garantir, ele move o coração de Deus. Então hoje, eu gostaria de te deixar aí com um gostinho de querer saber todos os detalhes dessa história, lendo o livro de 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Um grande beijo e até a próxima Terapiando com as Meninas. Beijo!